Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Iniciando mais uma boa semana central para compartilhar uma palavra que nos leve a viver o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo com muita esperança e com muita ousadia e graça. Então, já, depois desse tempo de louvor, fique atento, pega a tua Bíblia e vamos ter um tempo de meditação na palavra do Senhor.
A meditação dessa manhã, ela tem como base uma passagem bíblica que está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. No verso 31, nós lemos: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Tendo orado, o lugar tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O contexto dessa passagem é um momento em que a igreja estava vivendo um momento muito difícil da igreja e dos discípulos, um momento de conflito que eles estavam vivendo. Os discípulos estavam presos e eles, então, a igreja em oração, os discípulos, eles foram libertos. E esse é o contexto da passagem bíblica. E por que esse texto hoje? Porque nós estamos vivendo dias difíceis, a igreja está vivendo dias difíceis. Nós estamos diante de pautas que vão em desacordo com aquilo que nós cremos, questões de aborto, questões da legalização das drogas. A gente percebe que uma perseguição maior na igreja, e não apenas aqui no nosso país, mas nós temos percebido isso no mundo todo, né, de uma forma geral. E essa passagem bíblica, no seu contexto, ela nos ensina como que nós devemos lidar nesse momento de dificuldade e de adversidades. Então, em primeiro lugar, olha que veja aqui o verso 23, nós devemos buscar a companhia dos irmãos. No verso 23 diz assim: uma vez soltos os discípulos que estavam presos, procuraram os irmãos e lhes contaram todas as coisas que lhes quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ou seja, procuraram os irmãos, a comunidade, para compartilhar aquilo que eles estavam vivendo. Então, veja, nós precisamos da presença de Deus, obviamente, mas também nós precisamos da presença dos irmãos. A presença dos irmãos é preciosa e é na igreja que a gente busca a presença dos irmãos. A solução que vem de Deus para a gente, nós a encontramos na vida dos irmãos e na comunidade da fé. Em segundo lugar, nós devemos, obviamente, orar sempre, buscar a palavra do Senhor em oração. A oração é uma arma que o Senhor nos deu. Veja aqui nos versos 24 a 26, diz assim: eles ouvindo tudo aquilo que os discípulos estavam dizendo, das perseguições e tudo mais, verso 24, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e oraram ao Senhor, dizendo: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo mais, não é? Eles começam a orar ao Senhor, buscam ao Senhor, buscam força em Deus para vencer aquele momento de dificuldade, as ameaças que eles estavam recebendo. Em terceiro lugar, nós precisamos entender que a maldade, o mal, ele não vai frustrar nunca os desígnios do Senhor. É obviamente que nós não ficamos contentes com o avanço da pauta do mal no meio da sociedade. Não vamos ficar nunca satisfeitos com isso, mas nós devemos entender que esse mal, ele não pode frustrar os planos de Deus. Olha aqui o que a gente lê aqui nos versos 27 a 28. Porque os discípulos dizendo na sua oração: porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, Herodes, Pôncio Pilato, gentios e gentes de Israel. Então veja, para combater o bem, o mal reúne todas as forças disponíveis
Herodianos, Pilatos, judeus, gentios, eles eram inimigos. Eles não eram amigos, mas se juntam contra Jesus. Pessoas que se juntam, que não são amigas, mas que se juntam contra a igreja e orquestram para frustrar os desígnios do Senhor. No entanto, a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus faz com que tudo concorra para o nosso bem, para o crescimento da igreja, para a edificação, para o nosso fortalecimento. Em quarto lugar, é muito interessante porque os discípulos, eles não pediram para que os problemas cessassem, mas para que eles tivessem mais poder e ousadia para testemunhar de Deus em meio aos problemas. Geralmente nós pedimos ao Senhor que os problemas eles sejam dissolvidos, e assim nós não temos que lidar e enfrentar os problemas que são referentes à nossa fé. Mas olha aqui no verso 29, eles dizem assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Eles não pediram que o fim das ameaças, mas eles pediram poder para testemunhar. Às vezes, as nossas orações, elas buscam o fim do sofrimento, elas buscam o fim das lutas, mas deixamos muitas vezes de pedir o poder de Deus e perdemos a visão do propósito de Deus nas lutas, na dor, nas dificuldades, que é sermos mais ousados para compartilhar a mensagem de esperança que carregamos dentro dos nossos corações. Essa é a nossa convicção de fé. Então, em quinto lugar, em momentos de dificuldade e de adversidades, nós devemos manter uma expectativa da ação milagrosa de Deus nas nossas vidas e no nosso meio. Veja o que nós lemos no verso 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Então a igreja, ela não estava pedindo vingança, nada disso, que descesse fogo do céu, que consumisse os seus inimigos, nada disso. Mas eles oravam pela manifestação do poder de Deus. Então, nesse tempo de luta, de dificuldade que a gente percebe, que nós possamos nos unir e aclamar ao Senhor para que a manifestação do seu poder seja percebido, que os céus se abram e que o Senhor intervenha com poder, com graça. Oremos pelos enfermos, pela conversão daqueles que, muitas vezes, aqueles que julgamos ser quase que impossível ser salvos. E finalmente, diante da luta e diante da dificuldade, que nós possamos nos revestir desse poder da graça do Senhor para pregar com ousadia e com autoridade a palavra de Deus. No verso 31, nós lemos assim: da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia abundante graça. Então, em resposta à oração, a casa onde estavam reunidos tremeu. Os discípulos se tornaram mais inabaláveis ainda, pois o texto diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Deus mostrou que estava presente
e que estava respondendo à oração deles. E a missão da igreja, a evangelização da igreja, se tornou ainda mais eficaz no poder e no agir do Espírito Santo. É fato que estamos vivendo dias difíceis, então oremos a Deus e que o Senhor nos faça tremer e que fiquemos cheios do Espírito e que com intrepidez continuemos em meio às lutas testemunhando que Deus é bom, que a palavra de Deus é verdadeira e que a igreja continuará confessando a sua fé inabalável no Deus vivo, no Cristo que salva. Que você tenha uma semana muito abençoada, que você tenha uma semana cheia de vitória e que em meio às lutas que certamente virão, porque elas virão, sejamos vitoriosos no sentido de que não abandonaremos a nossa fé, a enfrentaremos de cabeça erguida, olhando para o trono da graça do nosso Deus. Um abençoado dia e semana para você.